esse imóvel e vai levar para o estoque dele. E quando ele leva para o estoque dele, ele pode fazer uma venda direta. Então, isso é muito comum em FDICs, empresas que fazem empréstimo financeiro e pega como garantia, consórcio. Então, você pega Rodobem, você pega vários consórcios, eles têm vários imóveis que dão em garantia. O que que a gente olha para isso? Esse volume de imóveis que a gente está tratando versus as modalidades te dá um deságio muito alto da compra. Então, compra, seja em leilão extrajudicial também, por exemplo, do Bradesco, Itaú, tem vários momentos que eles fazem, inclusive, financiamento desse imóvel. Ele pega, você dá 20% de entrada, tem a opção lá de pagar em 12 vezes sem juros, ou em 24 com aplicação de juros de 1% ao mês, 48, 36, 48. Os bancos também fazem isso. Então, a gente tem um volume muito grande de estoque de imóvel, que é importante, e eu tenho um volume de imóveis que tem um deságio importante. Então, se eu fiz essa compra bem feita, se a gente comprou esse imóvel com deságio por 30, 40, 50, 60%, eu tenho uma grande chance de reformar esse imóvel e levar ele à venda e ele ser vendido mais rápido. E como que a gente tem feito isso aqui nas nossas operações? Um pouco do que o Rafa trouxe de exemplo, com a turma do Capital Black ou outras turmas de alunos que a gente faz, a gente viu que tinha um receio de, pô, vou comprar um imóvel. E aí, o que que eu vou fazer com esse imóvel? Não é minha especialidade, meu negócio é outro. Então a gente olhou aí, o Walter tem um negócio, o Zé Maria tem outro, a Dercy tem outro negócio, o Ricardo tá lá na Embrapa. Pô, não é o meu core business. Não sendo o meu core business, o que que eu vou fazer para mexer? Então a gente viu que os nossos alunos tinha uma certa dificuldade em seguir com o processo. E aí nós criamos uma modalidade com a turma, que foi o sistema de cotização. O sistema de cotização, ele é muito semelhante, por exemplo, é, quem é de Brasília, que estava, além do Rafa, tinha mais gente de Brasília, né? Tem a Rosaura, tem a Cris, a Alessandra. Pô, vamos dar um exemplo. Basicamente, quem foi para Caldas Novas já, lá na pousada ou no Hot Park, já viu aquele tanto de gente lá na rua. Vem cá, você não quer ter um almoço? Deixa eu pagar seu almoço, deixa eu te oferecer uma palestra. Vem cá para você conhecer o nosso empreendimento, que é o sistema de cotização. Essa cotização que eles fazem, eles utilizam através da multipropriedade. Então, a multipropriedade hoje no Brasil, da forma turística, ela tem a possibilidade de você pegar uma multipropriedade. O ano são 52 semanas, então você pode pegar aquela propriedade e dividir por 52 cotas. Então, existe uma multipropriedade que é muito nesse sistema. Como que você faz isso? Ele pega essa multipropriedade, pega aquela imóvel, aquele apartamento, né? Aquele quarto de um hotel, geralmente, e fraciona ele em 52 cotas. Então, ele pega um imóvel que vale, talvez aquele quarto de hotel vai valer 70, 80 mil, e vai fracionar ele em 52 e aquele imóvel vai multiplicar o valor. Então, ele tem um sistema de multiplicação que é muito parecido com as cotas. E como nós fizemos isso? A gente olhou essas pessoas que eram alunos, entendeu que estava todo mundo querendo comprar, mas existia uma barreira. Pô, eu tenho 200 mil, eu tenho 50, eu tenho 25, eu tenho 300, eu tenho 1 milhão. Então, a gente viu que dentro desse processo, a gente conseguiria pegar esse mesmo imóvel, que custa lá R$ 1 milhão, pegar as cotas dele e dividir essas cotas dele em cotas de 25 mil, cotas de 50 mil. Normalmente a gente faz cotas de 50. E pegar esse mesmo imóvel de R$ 1 milhão, colocar todos os custos que ele teria e fazer essa divisão lá de 20 cotas de 50 mil. Quando eu faço isso, qual é a garantia jurídica que me vincula a ter uma segurança jurídica desse processo, do que eu estou comprando,
mas também não me vincula de que eu faça sociedade especificamente com pessoas que eu desconheço. Então a Dercy vai olhar e falar, pô, primeira vez que eu estou olhando o Juliano. O Juliano está aqui, vai me apresentar um negócio e está falando que eu vou ser sócio dele. Pois se o Juliano tiver um monte de dívida trabalhista, está devendo todo mundo, está sendo procurado pela polícia, o que vai me garantir de que eu, Dercy, que estou aqui com a minha vida tranquila, não vou me associar às pessoas que eu não queira associar ou que eu não conheço? Que é normalmente ninguém sai fazendo sociedade com quem não conhece. A sociedade por conta de participação, ela tem exatamente esse fim. Então, se a gente olhar com uma coisa que é muito semelhante, não igual até pela condição, mas muito parecida, é a SPE, que é muito semelhante que construtoras fazem para construir com terrenista. A pessoa tem um terreno, a construtora faz uma sociedade com um fim específico, né? Então, uma SPE específica daquela sociedade em que a construtora vai construir o imóvel e alguém vai entrar com o terreno. A SCP, ela é uma sociedade por conta de participação. Então, ela tem uma figura muito assemelhar com Papou no mercado. tudo? Que bom. Que bom que você papou tudo. Opa, ô Silvio, fecha seu microfone aí, Silvio. Só ativar o mudo que tiver aqui. Boa. Então, a sociedade por conta de participação, ela tem um fim que efetivamente os sócios dela vão participar da rentabilidade. Então, quando eu olho para um fundo imobiliário, por exemplo, que ele está me pagando 0,8, 0,9, dentro daquele fundo imobiliário vai ter 3.000 cotistas, 4.000 cotistas, 5.000 cotistas. E nenhum patrimônio se comunica. A sociedade por conta de participação, ela tem exatamente esse sentido. Ela vai fazer com que seja registrado aquele imóvel, eu conste, então nós estamos lá, estamos aqui, né, em diversos cotistas. Então nós pegamos essa cota, pegamos esses 20 cotistas, coloco eles num mesmo contrato, na sociedade por conta de participação, e nós, 20 cotistas, vamos participar do resultado dessa cota. Então, nós vamos comprar um imóvel, a gente vincula esse imóvel que está sendo comprado, um imóvel, dois, três imóveis, que seja, vincula os imóveis, es- estabelece o objeto social dela, que é compra e venda desses imóveis, e vamos participar do resultado financeiro. Por que que a gente faz isso através de uma sociedade por conta de participação? Quando nós vamos comprar um imóvel na pessoa física, e aí você até falou, Rafa, alguém mexe com organização tributária, eu só não lembro quem era. É o Matheus, né? Matheus, Sou pronto. eu. Então, Matheus pode até me auxiliar aí com essa divisão de figura. O que que acontece? Quando eu compro um imóvel na pessoa física, eu tenho dois cenários. Cenário um é imposto de renda, que lá em 2025 eu vou chegar e vou contabilizar a minha renda, e ganho de capital. Então, quando eu compro um imóvel e faço uma venda, faço uma compra e venda sobre imóvel, eu vou pagar um ganho de capital. Na pessoa física, esse ganho de capital é de 15%. Então, eu comprei esse imóvel de R$ 1 milhão, fizemos benfeitorias nele, gastamos mais 100 mil fazendo todas as benfeitorias, pagamos corretor de imóvel. Então, eu vou pegar fato gerador que vai me gerar um desconto, mas eu vendi esse imóvel a 1,5 milhão. Então, eu vou olhar para isso, paguei 1 milhão, gastei mais 250 mil lá com reforma, com pagando corretor, pagando tudo. Tem um fato gerador de ganho de capital de 250 mil. Na pessoa física, eu vou pagar 15% sobre esse ganho de capital. Quando eu olho para isso numa pessoa jurídica, numa holding patrimonial com fim de compra e venda, eu já reduzo isso, começo em 6,7, chegando a 7,5%. Então, normalmente, a depender da compra, do processo, a gente vai ficar muito próximo a isso, 7,4, 7,5% de ganho de capital. Quando eu olho para imposto de renda, na figura da holding patrimonial, eu estou tirando o imposto de renda, que seria lá de 27,5% no ano que vem, e estou reduzindo para 11% nesse ano. Então, eu tenho um ganho
tributário muito importante na operação, fazendo ela na pessoa jurídica. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente, inclusive, precisa dividir aqui para quem eventualmente não tenha holding patrimonial, faça isso, porque você está deixando dinheiro na mesa. Então, se alguém tiver, por exemplo, Esse é o principal ponto um também, imóvel, desculpa te interromper aí. O seu holding é por onde começa tudo, né? é onde começa tudo. Exatamente, Matheus. Porque você tem um ganho de capital muito importante, você tem uma engenharia financeira muito importante nessa operação. Então, isso é super importante para quem não tem, até olhar para isso, porque, dá um exemplo, se você tiver um imóvel locado, essa locação sua, você está pagando 27,5. Se esse imóvel tivesse no hold patrimonial, possivelmente você estaria ali na faixa dos 14%. Então, você tem um ganho de capital muito importante, E fora que a holding que um ganho blinda o teu tributário muito patrimônio, né? importante. Exatamente, exatamente. Então, o que que a gente faz? Instrumentaliza isso através de um SCP e ela já é criada, e eu já trabalho com essas SCPs nesse formato. Eu crio, abro, compro, jogo o imóvel lá dentro e vendo. Então, ela tem data para nascer e data para findar. Ela finda e aí eu faço a distribuição já dos dividendos desses cotistas através e com o pagamento de todos os tributos. Então a gente tem um ganho, apesar de eu ter o pagamento do imposto de renda que a gente brinca na cabeça, né, no momento da venda, porque eu vou encerrar essa hold patrimonial, eu já ganho exponencialmente com isso. E quando você for fazer uma declaração, você já falou, olha, eu tive uma cota com sócio ostensivo, no caso da minha empresa. Ah, eu fiz uma cota com a JV Corporate, o JV foi lá, ela comprou, ela vendeu, ela já reteve todos os tributos na fonte e eu já paguei. Então, a gente tem esse processo de cotização. Então, estamos todos nós, compramos o imóvel, a gente cotiza esse imóvel e já organizamos todo o processo tributário. E o que que a gente fez, né, nesse processo? Um exemplo, a gente comprou esse imóvel lá em Ribeirão Preto. Tem alguém de Ribeirão aqui? Não. Não, não. O, Compramos esse o imóvel lá em Daniel Ribeirão Preto. Daniel tá perto, né, Daniel? Não, tô longe também, tô no interior aqui de São Paulo, mais pro lado do Paraná. Ribeirão Preto é bem longe. É. E aí compramos esse imóvel, eu ia falar sobre Ribeirão, porque até a localização dele era muito boa. E por que que eu queria tocar nesse assunto da localização? Porque é isso que vai fazer diferença na velocidade de uma compra e venda de um imóvel. Então, qual o tipo de imóvel que eu estou entrando, qual que é a localização, o modelo. Então, a gente faz um estudo de mercado para ver se aquele imóvel, de fato, vai ter uma saída. Então, era um imóvel super interessante. A gente entrou nele. Esse imóvel a gente comprou ele por R$ 400.000 e vendeu por 650. A gente fez quase 34% líquido nesse imóvel numa operação de 5 meses. Foi uma compra extrajudicial. E aí, o que que a gente faz para vender esse imóvel mais rápido, né? Eu preciso deixar ele atrativo. Como que eu faço para deixar atrativo? Pô, tem muito imóvel sendo vendido nesse prédio, então alguma coisa vai me chamar a atenção. Eu preciso avaliar se eu vou entrar nesse leilão ou não, porque pô, um prédio com 40 imóveis, tem 10 sendo vendidos, pode ser que tenha algum ponto de atenção nesse prédio que eu não venda tão rápido. A gente entrou nesse imóvel, o que que a gente fez, né? A gente sempre faz isso. Esse imóvel estava super bom, super íntegro, mas, por exemplo, a gente sempre coloca uma fechadura eletrônica no imóvel, as portas do armário, o armário estava super bom, mas as portas eram as portas mais antigas, então a gente trocou. Aqui tinha alguns papéis de parede, uns armários sobrando, a gente deu uma limpada e deixou esse móvel mais sereno, né? Colocou uma tinta que era mais clara. Mas olha só, esse móvel, pessoal, ele estava com todos esses armários, tá? A gente não instalou armário nenhum no imóvel. O imóvel estava com todos os armários. A gente literalmente pintou, trocou os rejuntos aqui, fez alguns ajustes nos armários só para tirar
a antiguidade, né? Alguma coisa que precisava tirar, uma folha que precisava trocar, mas o armário em si a gente não trocou. E esse outro imóvel aqui é um imóvel aqui de Campinas também. A gente comprou, pagou. Aqui a gente até pagou um pouco mais barato. A gente pagou 240 mil nesse imóvel. Era um imóvel também que estava bem íntegro, mas a gente fez uma pintura, colocou uns puxadores, deixou o imóvel mais organizadinho, pôs um cooktop aqui, fez algumas coisas para deixar ele e vender mais rápido. Essa casa aqui é uma casa que estava avaliada em Quanto 430 que foi mil. aquele apartamento de Campos? Quanto que deu, Júnior? O, o de Campinas a gente comprou ele por 240 e vendeu ele por 400. Uau! Ele deu uma rentabilidade. Esse aqui é com o pessoal do Capital Black 1. E essa casa aqui, eu até coloquei aqui, não coloquei depois eu até compartilho aqui. A reforma dela completa, né? A gente entrou, era uma casa que compramos ela por 270. Então, isso aqui é uma compra direto com o banco, tá? Então, o banco avaliou ela em 430, a avaliação estava correta, é isso mesmo. Colocou ela para venda a 300 mil, a gente negociou com o banco, chegou a 270. E aí era uma casa que já estava mais acabada, né? O cara foi lá, arrancou a pia, é, tirou o telhado. Vocês viram que quando a gente olhou a casa, ela tinha um telhado, ele tirou. é, E aí, talvez a gente falou, pô, isso foi ruim? Não. Esse telhado estava super já selado, né? Então era uma coisa que a gente, até por questão de segurança, ia precisar tirar mesmo. É, Deixou aqui, essa bancada a gente sempre troca, né? Trocou esse piso aqui, trocou esse revestimento da parede. Esse revestimento aqui a gente trocou também. E aí a gente entrou nesse imóvel, terminou a reforma dele, tá à venda. A gente colocou ele à venda a 450 mil para efetivamente colocar à venda. E está negociando já, terminou a reforma dele semana passada e já teve 4 visitas essa semana no imóvel, porque ele ficou super bonitinho. Até depois eu vou ver se eu compartilho com vocês aqui as fotos dele. Mas ficou super bonito, ficou super bem estruturado. É bem importante que a gente faça isso. Então, nesse cenário, qual, qual a proposta de um leilão com cotização? É a gente diversificar, ter uma simetria no valor do que eu estou comprando, mas diversificar o meu patrimônio. Então, dentro do patrimônio que eu tenho, em que eu tenho R$ 1 milhão, Juliano, eu prefiro comprar 10 imóveis de 100 mil. Porque um imóvel eu vou vender mais rápido, um imóvel eu vou ter 40% de lucro, um imóvel eu vou comprar ele parcelado em 25% de entrada e o restante em 30 parcelas, outros eu vou ter que pagar à vista. Então, esses dois imóveis que eu mostrei para vocês, a gente pagou à vista. Mas eu tenho outros imóveis que a gente pagou parcelado, e posso até pegar aqui também para dividir com vocês. Um que a gente fez essa semana, ele, inclusive. Cadê? Pronto. Aqui. Só dividir aqui com vocês. Cadê? Aqui. Esse imóvel, vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Esse imóvel a gente comprou ele essa semana, comprou ele essa semana passada, né? Comprou ele quinta-feira. E esse é um outro ponto importante, né? Esse imóvel é um imóvel já no judiciário, né? Peraí, ver se eu coloco no modo apresentação aqui que foi melhor. Pronto, melhorou. Tá na apresentação agora, né? Tá. Esse imóvel a gente comprou ele pelo judiciário. é, e pelo judiciário eu tive essa opção. Era um imóvel da Justiça do Trabalho. Nós demos 25% de entrada. Não foi em 30, acabou tendo uma briga ali nas propostas sobre as parcelas.
Foi em 22 parcelas, mas a gente está dando 25% de entrada, deu 437 mil de entrada, mais os 5% leiloeiro, mais ou menos 79 mil, acho que 89, alguma coisa assim, e dividiu o resto em 22 parcelas. O que chamou nossa atenção nesse imóvel? Na avaliação desse imóvel, ele foi avaliado por 2 milhões e 300. Se eu fizesse um cálculo de viabilidade, eu não chegaria nesse imóvel a 1 milhão e 700. Só que tem um ponto. A avaliação dele estava errada. Apesar dele estar avaliado em 2 milhões e 300, quem fez a avaliação dele foi um oficial da Justiça do Trabalho, um oficial de justiça, que não tem conhecimento técnico. E aí ele foi lá, entrou certamente no Google, puxou o bairro, colocou a média do metro quadrado, vezes 209 metros quadrados, estou dando aqui que vai dar 2 milhões e 300. Só que, se vocês olharem aqui mais ao canto da tela, tem um imóvel sendo vendido nesse mesmo prédio a 3 milhões e 900. Por que que esse imóvel está sendo vendido a esse valor? Esse prédio, primeiro que ele é um por andar, ele tá... Tem alguém de São Paulo aqui? Não? Para quem conhece São Paulo, ele está no bairro de Moema, basicamente na divisa com Vila Nova Conceição, a 150 metros da L. Pellegrino. Então, a localização dele é muito boa. E é um imóvel que tem esse de 3 milhões e 900 sendo vendido e tem mais um de 3 milhões e 700 sendo vendido. Então, quando a gente olha para isso, o que que a gente olhou? Pô, a avaliação está errada, podemos esticar aqui na briga da arrematação. A gente fez a arrematação desse imóvel, pagou ele hoje, arrematou ele na quinta, fez o pagamento dele hoje, dos 25%, mais a comissão do leiloeiro. E agora eu vou entrar nessa disputa aqui para pegar esse imóvel e efetivamente ter um cenário dele de venda. Então, a operação que a gente vai olhar para isso é uma operação que a gente tem entre 6 e 10 meses, porque tem operação que são mais rápidas, como esse apartamento de Campinas mesmo, ele foi muito mais rápido, de Ribeirão Preto foi muito mais rápido. Mas tem outros que, principalmente quando é judiciário, ele tende a ter uma análise até viabilizar o imóvel para você uns 6, 7 meses, mais 3 meses de venda. Esse imóvel aí duraria uns 10 meses de operação. Então, quando a gente olha nesse processo, o que chama atenção? O poder da engenharia financeira que a gente consegue fazer no leilão de imóvel. Porque quando eu junto essa possibilidade, e aí dando esse exemplo desse imóvel de Moema que eu falei para vocês, eu dei 437 mil mais 5%, então eu vou estar aplicando aqui mais 80 mil, vou estar aplicando basicamente 527 mil reais, 517 mil reais de aplicação, e vou pensar que eu vou trabalhar com 10 parcelas, que é a média final lá do que a gente olha para o cenário de arrematação. Quando eu olho para isso, o Silvio está até dando um exemplo aqui, né, que conhece lá o metro quadrado caríssimo, morava próximo. Tem metro quadrado, a depender do condomínio, o metro quadrado lá está 40 mil reais, 50 mil reais o metro quadrado. Então, quando a gente olha para isso, por que eu tenho uma engenharia financeira nesse processo? Porque efetivamente eu vou pagar umas 10 parcelas, então vamos pensar que eu vou pagar mais 600 mil, 650 mil com as correções. Dei uma entrada de 500 mil, 517 mil reais, e vou no final desse rolê todo. Aí eu tenho mais ITBI, mais cartório, efetivamente gasto mais uns 10 mil, uns 100 mil com reforma, porque é um imóvel de alto padrão. Se eu for reformar alguma coisa nele, eu preciso deixar o alto padrão nele. Então eu vou gastar mais uns 100 mil. No final, eu vou gastar mais ou menos uns 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 de investimento ao longo desses 10 meses. E aí vamos pensar que eu vou vender esse imóvel, vou colocar ele mais barato que todos os imóveis, porque eu quero vender rápido. Coloquei ele a 3 milhões e 200. Se eu fizer isso, eu estou basicamente tendo uma operação que vai me dar em um único imóvel 2 milhões de reais. Eu investi
1.300.000. Aí eu tenho o pagamento das diferenças das parcelas, né? Eu preciso pagar, quitar esse imóvel para eu vender ele. E aí eu vou quitar as parcelas restantes. Então ele, no final, vai me custar um imóvel, de fato, 2.100.000, 2.200.000. Mas eu desprendi financeiramente só 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000. Eu não desprendi os 2 milhões. Eu vou desprender o restante quando a pessoa que está comprando me pagar. E aí eu vou lá e quito esse pagamento. E esse pagamento é interessante, que inclusive se a pessoa for comprar, e se ela for financiar, o banco entra com a função de interveniente quitante, quita o boleto lá de uma vez na justiça e paga só a diferença para você. Então, no final, eu investi um valor de 1.200.000, 1.300.000 no imóvel de alto padrão, vou vender lá acima de 3 milhões de reais facilmente, porque tem dois padrões, né? Dois imóveis sendo vendidos no condomínio, um 3.900, um 3.700. Então, se eu colocar assim, o meu imóvel ainda não está tão bom. Então, num pior cenário, eu estou colocando aqui uma rentabilidade no imóvel líquido de 1 milhão de reais. Aí a gente tem tributos, tem imposto, como todos os dias, mas não vai fugir disso. Então, qual o cenário dessa engenharia financeira? É identificar o melhor cenário de imóvel. E aí a gente tem disputas todos os dias. Hoje eu disputei mais dois, amanhã eu vou disputar mais dois, e tem imóveis em disputa todos os dias. A gente vai com muita tranquilidade identificar qual é o melhor imóvel para eu disputar, qual o meu melhor imóvel, se for no judiciário, para eu ter menos discussões, para eu ter menos probabilidade de embargar, de discutir no tribunal, de reclamar, do cara ficar lá batendo isso. E aí, uma grande objeção que as pessoas têm é no cenário de, tá, entrei, arrematei, e aí a pessoa fala que não vai sair. O que que o judiciário estabelece para isso? Quando é do próprio judiciário, então esse imóvel, esse último imóvel que eu compartilhei com vocês, o próprio juiz que levou o imóvel a leilão, ele vai falar para a pessoa sair sob pena de oficial de justiça, polícia, caminhão e tirar a pessoa lá. Uma desocupação forçada. Então, é bem raro que isso aconteça. Acontece, mas é raro, porque a pessoa já sabe que ela perdeu, ela já sabe, o imóvel já está, daqui a pouco, a matrícula já está no meu nome, eu que já pago o IPTU, eu que já pago os débitos desse condomínio. E quando é extrajudicial, eu tenho a possibilidade, inclusive a legalidade, de quando a pessoa ocupa aquele imóvel, então aquele imóvel de Ribeirão Preto, quando a gente notificou a antiga proprietária, ela falou, olha, eu falei com meu advogado aqui, ele falou que não é assim não, vocês têm que entrar com ação, fazer emissão de posse e entrar com ação contra mim. Eu falei, tudo bem, ele está certo até a página 2. Só que ele não te contou que você me deve 1% de taxa de ocupação desde a consolidação do imóvel que foi feito há 10 meses. Então, o imóvel eu paguei 400 mil nele. Você me deve 4 mil há 10 meses. Então, nós já estamos falando de 40 mil de débitos. Todo o condomínio que eu paguei, eu vou restabelecer, eu vou entrar com ação de cobrança. Então, eu vou te cobrar ele, eu vou te cobrar honorário, eu vou te cobrar custa, tá tudo certo. Você vai me dever 60 mil no final dessa brincadeira, que é daqui 60 dias. É isso que o judiciário fala. Emissão de posse em 60 dias. Então, nós vamos brigar. Daqui 60 dias, você vai me deixar dever 60 mil, tá tudo certo. Inclusive, eu vou pagar a reforma que é 60 mil. Se o seu advogado quiser uma forma mais tranquila, eu estou disposto a ouvir. No outro dia, o advogado dela me liga. Fala, não, ela me contou aqui qual é a possibilidade. Eu falei, a possibilidade é uma. Você tem 15 dias para sair do imóvel. Você não vai acontecer nada, não vai quebrar, não vai tirar uma luz. Eu não vou cobrar a taxa de ocupação e arca aqui com os condomínios que estavam atrasados, acho que era 3 mil, 4 mil reais de condomínio atrasado. E aí, inclusive, falei para ela, como ela está numa situação, se a gente puder apoiar, talvez pague o caminhão de mudança, ver como faz isso, mas eu acho que tirando esse débito de 60 mil que a gente está discutindo aqui, para ela já tá bom. Não deu outro. 15 dias, a mulher desocupou, foi embora, foi tocar a vida dela.
Porque não tem muito segredo. Não tem possibilidade da pessoa não sair. Se a Ô, Juliano, arrematação for feita de forma correta, ela vai sair. ô, Juliano, Oi, Silvio. é, eu sou mentorado do Rafael, né? O Rafael que me ajuda nos investimentos. E ele até falou, participa lá, tal, da reunião, porque eu já mexo com um leilão já, né? E já fiz algumas arrematações, já até dei consultoria para uns amigos já também. E, cara, isso aí que você tá falando Bacana. é muito legal. Pra você ter uma ideia, teve um imóvel que eu arrematei, que eu fui lá pessoalmente conversar com o ex-proprietário, né? O cara, ele falou, pô, Sil, ele falou, pô, Sil, você não me ajuda, eu que... O cara já chegou e falou assim, ó, pô, eu tô errado, eu fiz uma jogada errada aí, acabei perdendo meu imóvel, mas de vocês mesmos, né, você conseguiu fazer a arrematação aí, você não tem como me deixar aqui morando mais alguns meses, eu pago aluguel pra você e tal. O cara ficou pagando aluguel pra mim 6 meses lá, certinho, sabe? Tudo certinho, o cara assumiu o erro dele mesmo e tal. E a vida é assim, né, cara? Às vezes a gente sobe, a gente desce, tá tudo bem. E aí ele já comprou um outro apartamento para ir, conseguiu comprar um outro apartamento, ficou pagando aluguel lá, saiu, deixou o apartamento tudo em ordem, os condomínios tudo pago. Uma coisa também bem interessante, Juliano, que às vezes as pessoas não sabem, é o seguinte: quanto mais complicado a situação às vezes é melhor de entrar, porque são as situações que as pessoas fogem. Então, por Pode. exemplo, a justiça do trabalho a Justiça do Trabalho é o lugar onde tem as melhores oportunidades, né? Mas às vezes são os lugares mais complicados de você entrar, porque às vezes tem processo judicial, tem um monte de coisa envolvendo aí, mas é onde você consegue as melhores oportunidades. Então, se você saber de legalidade um pouquinho, o processo, né, seguir o processo legal a rigor, tudo, então é onde você tem a possibilidade de maior rentabilidade, né? É isso, exatamente. Silvio, Inclusive a Justiça do Trabalho, ela possibilita que o imóvel seja vendido a 40% do valor de avaliação. sim. Então a gente pegou um imóvel em Moema também, Moema, com avaliação de 1.600.000, nós pagamos 690 mil no imóvel. Uhum, Então, qual tá, aí o que você está trazendo, Silvão, é uma realidade por quê? A gente está pagou a quarta parcela agora, tá falando com o juiz é mais enroladão, tá demorando para dar o despacho da emissão de emissão de posse e a carta de arrematação, mas vai sair. Assim, vai sair daqui 3, 4 meses, ela vai sair de alguma forma. Só que o spread que ele me deu entre o que eu arrematei e o que eu tô pagando, eu paguei, pô, dei 140 mil de entrada e tô pagando uma parcela de 17 mil reais. legal. Então, o spread que eu vou ter nessa operação é gigantesco. Eu vou ter um negócio que eu estou pagando no final com reforma, IPTU, ITBI, eu vou pagar uns 800 mil reais e estou Uhum, com o imóvel na mão de 1.600.000. No sim. final, eu tô com o imóvel no final com, pô, 50%. E aí, se eu reformo esse imóvel, deixo ele melhor, a avaliação dele de 1.600.000, a gente já viu lá imóvel sendo vendido também a 1.900.000, no mesmo prédio. Então, pode ser que a avaliação ainda esteja errada, por como foi feita a avaliação da Vila Nova Conceição. Esse exemplo que você trouxe foi muito bom, porque a gente comprou um agora em junho, 24 de junho a gente rematou, com a turma lá do Capital Black. Notificamos, foi pelo Santander, pagamos 619 mil, ele está a 300 metros do metrô do Tatuapé. Então, Uhum, esse é um outro ponto interessante, que é localização. Então, como está uhum, próximo de um metrô movimentado, a gente falou com a pessoa também, a pessoa falou, ó, já sei, estava brigando, entrei com ação para tentar anular a consolidação, não funcionou, juiz nem me deu, e me dá até dia 31 de agosto para desocupar. Foi, cara, certo. 31 de agosto você desocupa, vamos fazer um acordo, você não vai quebrar nada, você vai tirar o que é seu, mas não vai tirar o que é básico do imóvel, tá tudo certo, vamos nessa linha. Dia 31 desocupa. A gente comprou em junho. Então, assim, vai passar 2 meses já votando em imóvel, talvez eu faça uma reforma ali de uns 15, 20 dias, já coloco o imóvel à venda. É uma operação que vai demorar, assim, no final ela vai demorar 4, 5 meses. E aqui tem um ponto importante. Quanto mais rápido a operação, maior a rentabilidade. Versus dinheiro investido, né? E dinheiro de retorno.
Capital de Mas giro, né? Eu achei nesse bem cenário, Eu achei bem legal a proposta sua, que o Rafael tinha comentado comigo, porque abre a possibilidade de a gente pensar em coisas maiores. Até quando eu fiz o curso, alguns anos atrás, né? Fiz um curso de um ano quase, com um cara muito bacana. Nossa, esmiuçou muito pra gente, assim, o que era trabalhar investindo em leilão, né? Ele fala assim que existe uma porta muito bacana pra gente que é pouco explorada ainda, lógico, por causa da falta de recurso mesmo, né? Que é, às vezes, até algumas coisas grandes, assim, sabe? Por exemplo, ele mostrou lá um galpão, cara, super bem localizado, assim, sabe? Um lugar, assim, que locação era fácil, sabe? Ele mostrou todos os dados pra gente, mas esse galpão tava parado, porque tava fechado, embargado, tava em leilão, e ele falou, cara, se a gente tem uma grana... Mas era um negócio de 8 milhões, sabe? Se a gente consegue juntar uma galera e comprar um negócio desse, é fazer 20 milhões assim muito rápido, sabe? Então eu acho essa proposta de fazer a cotização, acho bem legal, porque dá pra gente começar a sonhar em coisas até maiores, né? esse exemplo que você está trazendo, Silvio, por exemplo, é muito bom, porque no mesmo dia da arrematação desse imóvel, tinha um imóvel que estava de uma empresa que foi à falência, que é aquelas malas premissas. E aí o imóvel era um galpão muito grande, uma operação, era onde que era a fábrica deles, né? Então era um galpão com estrutura, super, 3.000 metros quadrados, a área total, né? Aqui próximo a Barueri, então, uma cidade aqui do lado chama Caieiras, era lá a operação deles. E, e ele foi levado a leilão, teve uma avaliação da Justiça do Trabalho, 25 milhões. E aí foi levado a leilão a 11 milhões. Nossa Senhora. Essa mesma condição, Você pode fazer isso no app Contatos. 25% de entrada, o restante em 30, sem juros, 11 milhões, é um valor significativamente. Me chamou a atenção, tinha um cliente que queria olhar uma área, falou, pô, vamos olhar esse. Aí fomos lá olhar, aí fomos com o corretor, que é super especialista ali em galpões na região, ele falou, esqueça, esse galpão vale 30. Se você reformar ele, vale uns 35. Então, assim, qual é a grande oportunidade? Esse processo, quando a gente tem poder de compra, a rentabilidade vai ser a mesma. Não vai diferenciar se eu estou entrando com 100 mil ou 1 milhão. A rentabilidade vai ser a mesma. O que vai ter diferença é a energia que eu apliquei. Se eu apliquei 1 milhão, talvez os 40, 50% vem sobre 1 milhão. Mas se eu apliquei 100 mil, os 40, 50% vem sobre 100 mil. A rentabilidade é exatamente igual. Então, essa que é a nossa proposta, é isso que a gente está dividindo com o time aqui, com os alunos, e tá vendo que está funcionando super bem, né? Legal, viu? Gostei da ideia. É, até falando aqui, falando pro Silvio e pro Juliano, que eu tinha chamado o Silvio, e aí, Juliano, porque como eu sou um cara muito pé no chão, trabalho com mercado financeiro, mercado de investimento e as coisas, nada que não é uma poupança, uma Selic, não é renda fixa, né? Então, eu sou aquele cara que todo mundo que me conhece, não, você vai ganhar tanto e tanto tempo, né? Então, não é isso. Por exemplo, a nossa carteira lá internacional nos Estados Unidos, de janeiro a julho, rendeu 20%. Né? Então, eu converso isso com quem é de dentro, mas não fico fazendo propaganda, porque isso pode ser que não vai se repetir. Pode ser mais, pode ser menos. E aí, o que eu tenho falado de você é o seguinte: é um número que você me deu, que é o seguinte: olha, em média, o Juliano resolve o imóvel em 6 meses, e em média tem uma rentabilidade de 20%. Aí o Silvio, como ele já é macaco velho do negócio, ele falou assim: não vou nem participar dessa reunião, porque está muito pouco isso daí. Aí eu expliquei para ele: Silvio, você já me viu fazendo promessas, pô, que você vai ganhar 100%, não sei o quê. Não, realmente. Então, pô, cala a boca e entra na reunião, porque eu nunca te coloquei em maus negócios, né? Não vai ser agora. Então, a grande ideia, Silvia, é essa: é você, cara, porque no histórico do Juliano, ele já comprou casa para grandes empresários de 10, 15, 20 milhões. Então, assim, você pode, aquele negócio, em vez de a gente estar olhando só os imóveis de 100, 200, a gente, com a mesma cota de 50, a gente participa de uma coisa que tem uma rentabilidade muito maior, né? Então, O Rafa, você trouxe um ponto que foi legal, assim, pelo seguinte, principalmente que vocês
vocês já estão no mercado financeiro, veja só, eu vou dar exemplo aquele apartamento de Ribeirão Preto. Um apartamento pequeno, 400 mil, a gente vendeu por 650, tirou os custos e ele deu 34% em 5 meses de Uhum. operação. 5 meses. Então, Ele, Selic, são 3 anos de Selic. ele deu 6,8 a um mês de rentabilidade. Quando a gente, para quem não é do mercado de leilões, e você fala, você vai ter 5, 6%, a primeira coisa que o cara vai falar, amigo, isso é pirâmide. Não é possível, você está É. brincando com a minha cara. Quando eu olho e falo assim, você vai ter uma operação, você vai ter uma rentabilidade de 100%, o cara fala, é impossível, não dá 100%. Mas eu tenho operações que a gente deu 100%, por quê? Uma operação mesmo, que eu comprei, dei 25% de entrada. E apliquei, vamos pensar em 10 meses. Eu apliquei lá R$ 1 milhão nesse apartamento de Moema. Isso é um número super factível. Eu apliquei R$ 1 milhão, 1,2 milhão. Vendi ele por 2 milhões, 3,3 milhões e paguei a diferença. Ele me deu R$ 1 milhão. Ele vai me dar R$ 1 milhão. Então ele vai me dar 100% do valor que eu apliquei em 10 meses. Se eu dividir esses R$ 1 milhão em 10 meses, a rentabilidade dele vai ser absurda. Então, se a gente olhar e falar, pô, não tem como, é muito factível que um imóvel de leilão te dê 100% de rentabilidade. Agora, tem imóvel que vai te dar 25, tem imóvel que vai te dar 30. Então, quando eu falo dessa possibilidade, nessa simetria entre o que eu estou aplicando e aplicar frações de imóveis e comprando imóveis fracionados, me dá uma média ali, quando a gente olha para a operação, e foi minha média do ano passado, Rafa. Minha operação fechou em 5,8 médio. Então, se Mês, a né? gente olha para quem não é do mercado de leilão, e você vê o Warren Buffett falar, porra, se você tiver 20% ao ano, você está no melhor negócio, eu falo, porra, Warren, você não conhece o leilão. 20% ao ano, eu não quero nem mexer com isso. Foi o que o, foi o que o Silvio olhou e falou, cara, pô, É, 20% em 6 meses não faz nem sentido para mim. Mas é isso, cara. É porque você olha, para quem não é no mercado, não está no mercado, não está inserido, são números grandes de rentabilidade. E esse é o processo. Então, por exemplo, a gente fez uma operação com tem um grupo de tabelião de imóveis que eles sempre compram comigo. A gente fez uma operação para eles em Itu, cara, absurda. Assim, comprou um imóvel de 12,6 milhões por 5,8 e no final do dia conseguiu fazer um fracionamento de solo, que era um terreno, era uma casa com terreno. A gente fracionou o terreno, fez 2 terrenos, vendeu os 2 terrenos fracionados por 6,8 milhões e as 2 casas ficou de lucro. Então, o cara olha e fala, cara, se você contar isso para quem não é do mercado, vai ficar um negócio meio estranho. Vai falar, cara, é um vendedor de sonho aqui. Mas possível que já comprou, já tá vendo aí, ele já vê ao contrário, né? Falou, pô, 20% em 6 meses, não quero nem olhar disso aí, não. Isso Eu aí, tive que é. insistir para ele participar. Mas aí, como eu confio no Rafael, né? O Rafael que mexe com os minhas finanças, me ajuda há bastante tempo com isso. Então eu falei, não, Rafael, vamos lá. Porque a última arrematação que eu fiz, eu consegui 60% em 10 meses. Falei, pô, é um número totalmente diferente disso aí, né? Mas aí ele falou pra mim, não, mas eu tô falando um negócio baixo mesmo pra não assustar, porque eu não gosto de prometer coisa, né? Aí eu falei, não, fica tranquilo, vamos lá. Aí eu vim correndo aqui para pegar o celular, até desculpa, entrei um pouquinho atrasado. Mas beleza, tamo junto aí, eu quero o, participar. o exemplo que eu dei para vocês desse imóvel de Tatuapé, a gente comprou por 619 mil. Gastou, mas vamos pensar mais 10%, mais 60 mil na operação, talvez gaste mais uns 100 mil para deixar esse imóvel pronto, né? Final ali, com reforma, com tudo. É um imóvel que está sendo vendido lá por 1,2 milhão. Ou seja, Então, assim, 100%. versus aplicado, eu tô falando, aí eu vou chegar no seu número, Silvio. Pô, me deu lá 40%, 50%, 60% de rentabilidade. Quando eu olho para esse imóvel que ele é parcelado, aí esse ganho é
pode, de fato, extrapolar os 100% porque é o valor aplicado. Ô, Silvio, Não é sabe, uma dúvida aqui. Silvio, sabe por que eu falei também aqui que é 20% em 6 meses? Porque, assim, ou eu vou ter que me especializar mais junto com o Juliano, porque eu vou ficar perdendo agora, vou ficar perdendo mentorado, né? Pô, pra eu falar que, pô, e outra, a grande desculpa que eu tenho, eu não consigo nem mais dar a desculpa do mercado financeiro, porque quem está comigo está sendo informado do que o mercado financeiro pode acontecer nos próximos anos por conta da questão política. Então, independente da rentabilidade, foi o que você fez agora. Você diversificou grande parte do seu patrimônio lá nos Estados Unidos, porque aconteça o que acontecer aqui, você tem o teu dinheiro lá fora. Inclusive, mais para frente, vai falar de leilão de imóvel lá nos Estados Unidos, né? Vai ser um Uhum. passo aí depois. Então, agora, te digo assim, como mentor de investimentos aqui, quando a pessoa se especializar nisso, cara, e assim, tem um ano que eu estou acompanhando o Juliano já, eu estou lá nos bastidores, lá nos grupos, lá, um ano acompanhando, a pessoa que se especializa mesmo, ela vai ficar, pô, vou entrar no mercado financeiro para comprar bolsa e ficar lá e não rende nada, né? Então, eu acho que realmente é uma boa oportunidade. E aí, Juliano, o que eu tinha falado com todo mundo aqui, que é meu mentorado, o que eu, né, porque o pessoal não conhece, o pessoal está realmente tateando, igual eu tateei há muito tempo atrás. O que eu falei é o seguinte: olha, gente, bora experimentar, entrar com uma cota de 50 mil. Então, todo mundo que está aqui já está ciente que a gente pode entrar dessa forma, né? E. Queria que assim a gente abrisse para as perguntas, porque a ideia, a proposta foi essa, chamar o Juliano aqui para a gente entrar efetivamente e começar a comprar imóveis. Então, eu queria ver as dúvidas de você, por exemplo, primeira pergunta, quanto é que eu posso ganhar? Então, todo mundo está ciente do que pode ganhar, sabendo que é uma coisa variável, alguns vão dar mais, outros vão dar menos e tal, e aí, em 2, 3 operações, se uma der errado, em duas você refez aí a tua rentabilidade. Aí algumas coisas É, operacionais. Você falou do se a gente financiamento. pegar, Rafa, desculpa só te cortar, mas assim, a operação que vai dar errado, ela vai dar certo. Porque assim, A a que dá, operação a que dá errado, se deu errado, dá 3 vezes a Selic. é isso, assim, a errada ganha dinheiro, entendeu? É, Assim, pô, nada funcionou, o imóvel ficou parado, o mercado mudou. E é o mercado, quando a gente olha para o mercado, e que me chama a atenção no mercado imobiliário, é que se a gente olhar nos últimos 25 anos de dados, o Brasil não tem nenhuma média de queda do mercado imobiliário. Ou você tem um imóvel que está crescendo. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, Alphaville, os imóveis estão crescendo absurdamente, ou ele está em estabilidade. Ele não tem queda. Você não vê alguém que fala, pô, comprei um apartamento aqui por 1 milhão na planta, ficou pronto, tá valendo só 800. Você tem crescimento, cara. Não tem queda. Ou tem estabilidade. Comprei por 1 milhão, ele vale 1 milhão, continua valendo 1 milhão. Tudo certo. Mas queda, precisa acontecer alguma coisa muito extraordinária com aquele imóvel para ele ter uma desvalorização. isso aí. Então, assim, queria abrir assim, para o pessoal perguntar se o Juliano fica à vontade para conduzir da forma como você quiser também. Mas, por exemplo, como o pessoal não te conhece, se eu tivesse aqui é, e não te conhecesse, perguntas que eu iria fazer para incentivar eles a fazer perguntas, qualquer pergunta, inclusive sobre a credibilidade do Juliano, né? Porque é isso que eu iria perguntar se eu não te conhecesse já há mais um ano te acompanhando o seu trabalho. Ia te perguntar, por exemplo, é, quantos imóveis em média você faz por ano, para saber um pouco da tua expertise, né? Se você faz isso muitas vezes. Uhum. Média de rentabilidade você já falou, média de prazo. Qual foi o pior cenário, a coisa que mais pode dar errado com a gente aqui, começando, né? Se eu posso perder dinheiro, se já aconteceu. Você falou do financiamento lá. Se a gente fizer uma sociedade, como que a sociedade consegue o crédito? É possível também fazer o crédito, igual você falou assim, não, eu paguei só uma parte, financei, dividi em tantas vezes. A sociedade, a SPC, né, que a gente que faz, né? Ela consegue, SCP. a SPC, ela consegue o crédito também, ou nesse caso não? Vamos lá. Pior cenário, tá? Meu pior cenário, por incrível que pareça, foi a Alphaville. A gente comprou uma casa lá no Alfa 11,
entramos na casa, fizemos a reforma, não colocamos armário. E aí a gente descobriu que quem mudava para Alphaville queria a casa pronta, inclusive se tivesse mobiliada, possivelmente ela teria sido vendida muito rápido. E aí a gente perdeu no tempo entre a arrematação e entrou no imóvel. Ela foi uma casa que demorou 11 meses no total da operação. Deu tudo errado. A gente fez 19% de rentabilidade dela. Então, assim, nada abaixo nesse mercado. Vou te dar um exemplo, tá, Rafa? Depois você pode até falar com o Henrique. A gente comprou um imóvel para o Henrique, a gente arrematou, passou, acho que pagou umas 6 parcelas. E aí teve uma reforma do tribunal, o tribunal errou, o tribunal anulou o leilão. Falou, vou anular porque a proposta chegou por e-mail na caixa do leiloeiro, deveria ter sido no site, que é errado. A lei não estabelece isso. Inclusive, ela estabelece que eu deveria realmente, antes do leilão, mandar o e-mail. Ele anulou. O que que acontece? Ele vai pegar esse imóvel, ele vai pegar o valor que foi pago de entrada, ele vai pegar os valores das parcelas, vai pegar a rentabilidade do tribunal, aqui no caso, o Tribunal de São Paulo, é 1% ao mês, mais Selic, e vai devolver o dinheiro corrigido. Então, assim, se tudo der errado, seu dinheiro vai voltar corrigido pelo tribunal. O parcelamento não é um financiamento imobiliário. Então, o que que acontece? Eu posso parcelar um imóvel em 30 e eu preciso ter crédito bancário. Você pode estar com o nome sujo no SPC, sem crédito, sem nada, porque o parcelamento do judicial ele é pago através de guias mensais do judiciário. Então você vai lá no judiciário, pega uma guia, paga ela e vai pagando o parcelamento. Então você não faz um financiamento, você faz o pagamento mensal dessa guia, e o pagamento mensal dessa guia é feito em nome da SCP que comprou. Quando a gente faz um SCP, a gente faz um SCP com um sócio ostensivo. Esse sócio ostensivo, que é o representante legal, é ele que vai figurar na Receita Federal, ele que vai configurar no CNPJ, até porque a SCP ela também tem um fundo de que investidores não figuram ali no quadro societário, até para não identificar, por exemplo, que a Dercy tem lá 50 imóveis, e é uma segurança até para os próprios cotistas, para o próprio sócio da SCP. A Dercy tem vários imóveis e ela tem alguma discussão judicial e eu vou buscar esse imóvel, tentar bloquear esse imóvel. Isso não vai acontecer. A SCP ela tem uma blindagem patrimonial justamente para que isso seja no nome do sócio ostensivo. O sócio ostensivo está comprando e a gente vincula juridicamente esse sócio ostensivo com os cotistas através desse contrato de SCP. Então, tem muita gente antigamente que fazia o famoso contrato de gaveta, né? A SCP, a figura jurídica dela é para regularizar isso e não ter uma figura que, eu fiz uma sociedade de investimento financeiro e eu não tenho as pessoas na operação comigo. Então, eu tenho SCP justamente para vincular essas pessoas. Queremos opção, estamos aqui em 13 cotistas, queremos opção, inclusive, de que no contrato da SCP estabeleça na matrícula do imóvel quem são os cotistas, quem são os sócios, quer dar publicidade em tudo. A gente consegue fazer isso tranquilamente também, tá? Tá bom. Ô, Rafa, só Oi. para contribuir com essa última fala do Juliano, eu já fiz isso já, tá? Teve uma consultoria que eu dei para um grupo de médicos. Inclusive, eu acho que o Everton que está aqui, Everton Fortes, ele é aluno seu, Rafa? Não. Não. É um convidado meu, viu? Pois é, Você sabe? eu tô aqui me perguntando quem que é esse Everton, que é o único que eu não conheço aqui. É o único que Eu não acho que o Everton é o Dr. Everton. Depois você aparece aí, Everton. Vê se ele é o Dr. Everton, ele é médico, amigo do Marco Aurélio, aquele médico que eu falei para você, que a gente tem uma parceria, que eu fiz já a arrematação para ele. Inclusive foi na arrematação que eu fiz para o Marco Aurélio, que eram 4 pessoas, Juliano. E aí o nosso combinado foi. Eu falei, não se preocupe em me pagar dessa vez aqui. Vamos fazer o seguinte:
vocês me dão uma parcela aqui pela minha consultoria, uma parte do imóvel. Então vocês não precisam tirar nada do bolso naquela transação que a gente fez. E aí apareceu, aí a gente especificou na matrícula a porcentagem de referência de cada pessoa. É possível fazer isso também, se quiser, quero dar um teor jurídico maior para mostrar que a pessoa é dona do imóvel lá. Isso é possível fazer, só compartilhando minha experiência, tá, Juliano? Que realmente Sim, dá para claro. fazer, eu já fiz isso. Não, é ótimo. É ótimo essa contribuição. Obrigado, Silvio, por contribuir, porque talvez é isso, né? A pessoa, pô, eu vou comprar um imóvel, vou aplicar, mesmo que seja 50 mil, não é não estamos falando de um valor baixo, né? Não estamos falando de um saquinho de pururuca e um refrigerante. Então você vai lá, você aplica e, ó, pô, eu quero ter segurança. A gente pode fazer isso. O que normalmente a gente faz nessa CP, justamente para ela ter essa segurança, através de uma holding patrimonial com sócio ostensivo, é que a operação a gente não vincule no CPF de todo mundo para ter esse ganho tributário que é importante. É um ganho significativamente, né? Nós estamos falando de um total de tributos de 18,5% versus basicamente 37,5%, né? Então, isso na rentabilidade é um ganho expressivo. Então, a gente faz isso através de uma pessoa jurídica justamente para ter maior rentabilidade sobre a operação. Legal. Zé Maria, você estava com alguma pergunta? Eu te interrompi, Zé? Abre o microfone. Não, acho que não. Tá. Eu vou- Se alguém tiver alguma dúvida específica, só abrir o microfone e chamar. Juliano, eu assim, tô- quem quer falar? Matheus? Matheus, Vai lá, tá. Matheus. Juliana, me tira uma dúvida. Todos esses percentuais que você falou até agora, eles são líquidos, certo? A Certo, gente né? estamos falando em líquidos. Ah, beleza. Só essa dúvida mesmo. Tá Porque vendo? Eu quando falei que a pergunta principal é quanto é que eu vou ganhar no final da conta. No final do dia, quanto é que eu. é, mas é muito nisso, tá, Matheus? Porque vamos pensar o seguinte: a gente pegou um imóvel, basicamente com 50% de deságio lá, 40% de deságio. Isso vai depender muito do deságio do imóvel e, de fato, se aquela valorização no fator da venda vai influenciar ou não. Ou quanto que eu vou ter de Deixa custo. eu entender deixa eu entender uma outra coisa aqui, desculpa. Vamos lá. Vou só dar uma exemplificação aqui, tá? Vou só exemplificar. A gente pagou 1 milhão no imóvel, tá? No leilão. A gente gastou 300 mil na reforma, 1 milhão e 300, certo? Com mais alguns custos de corretor, ITBI, blá, 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 1.500. Vamos supor aqui, tá? Ele Perfeito? vale 2.500, ok? A gente vendeu a 2.500. A gente tem 1 milhão de lucro, certo? Como é que funciona o comissionamento? Você tem uma empresa, obviamente, que você gere tudo isso, né? Como é que Perfeito. funciona esse comissionamento da tua empresa? Você entra com uma parte de cotista e aí é dividido integralmente sobre todos os cotistas ou não? A tua empresa, ela cobra um percentual sobre o lucro ou é sobre o total? Entendeu o que eu estou perguntando? Claro, claro. Não, ótima pergunta. O que que a gente faz, tá, Matheus? A gente cobra na operação 7% do valor da arrematação. Então, para fazer a operação, a gente vai cobrar 7% do valor da arrematação. Quase em todos imóveis que eu entro como assessor, eu entro como cotista. Até porque eu estou fazendo uma avaliação e é o famoso skin the game. Eu estou fazendo uma avaliação daquele imóvel, eu estou vendo que ele vai dar uma rentabilidade, também quero ter minha rentabilidade. E aí, por exemplo, esse exemplo que você deu, eu vou R$ 1 milhão no imóvel, eu vou cobrar R$ 70 mil para a operação toda, desde a análise daquele imóvel até a entrega da matrícula. Então, ó, matrícula, o imóvel está aqui, a matrícula está aqui, está pronto para vocês pegar esse imóvel, colocar ele para reformar e colocar ele para venda. Agora, uma E outra aí, pergunta dentro do que você está explicando. Quem que gerencia a reforma? Quem que fala que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, pelo perfil do imóvel, pelo perfil do prédio, do bairro?
Perfeito. O que que eu faço nessas operações? Eu vou pegar a mesma equipe que faz para mim, vou colocar em contato com vocês, são os proprietários, e fala, por exemplo, o Gil que faz a reforma para mim. Gil, esse imóvel tá para fazer a reforma com o mesmo intuito que o meu. Passe orçamento. Então eu tenho alguns prestadores que já faz isso no interior, aqui na cidade, aqui em São Paulo, que eu vou falar, pessoal, tem essa pessoa aqui que faz orçamento. Aí você vai falar para mim, pô, Juliano, mas eu tenho meu primo, que é o Marcos, e ele faz reforma. Cara, pode ir lá no Marcos e fazer reforma com ele. Pode. Ah, eu tenho o meu primo que tem uma construtora e ele. Cara, aí é na análise de vocês. Eu sempre vou, inclusive nesse processo, faço uma análise. Por exemplo, quando eu arremato os meus imóveis, minha esposa é designer de interiores. Então, eu vou lá, chamo ela, contrato ela e falo, vai lá e faça com que essa obra fique mais barata para mim. Eu vou te pagar uma porcentagem do dinheiro que você tirar da obra. Quanto mais barato, mais você ter um ganho na operação que você faz. Mas Entendi. normalmente esse gerenciamento eu tenho pessoas que fazem para mim, então eu posso tranquilamente falar, porque ele é um prestador de serviço para mim. Uhum. Então ele escuta, eu tenho três, quatro que eu faço um bid dele, falo, olha, eu estou com essa reforma, para esse imóvel eu tenho R$ 30.000 para fazer a reforma. Quem ganhar, leva. Geralmente eu faço isso e zero problema de disponibilizar, porque são parceiros, já fazem para mim, sabem, inclusive, por exemplo, que eu não. Deixa eu ver se eu acho as fotos da, Enquanto da você casa. procura, deixa eu fazer uma outra no meio de tudo isso. Essa análise do custo da reforma você faz junto no imóvel na hora do remate, certo? Faço junto. Uhum. Normalmente, você tem uma média de custo entre 6 a 7,5% do valor imóvel de reforma para deixar ele pronto. Então, por exemplo, por que que eu gosto de imóvel que tem gente ocupando? Porque me mostra duas informações importantes. Esse imóvel está habitado, a hidráulica dele está funcionando, a elétrica dele está funcionando. Então eu já sei que um custo que é alto numa reforma já está muito mitigado. Ah, pô, aí eu vou entrar nesse imóvel. Esse exemplo que eu dei para vocês do imóvel de Moema é um imóvel alto padrão. Se esse imóvel tiver com piso ruim, com alguma coisa ruim, não tem como. Eu vou ter que colocar alto padrão nele, senão ele vai ficar encravado aqui, porque o cara que vai comprar um imóvel, um apartamento de 3 milhões de reais, ele não quer um piso que não seja Portinari, ele não quer uma bancada que não seja uma bancada boa, o revestimento tem que ser bom, a tinta tem que ser bom, a iluminação, eu vou colocar uma iluminação melhor. Agora, isso que eu estava procurando aqui, vou até achar ela aqui para mostrar para vocês. É, Quando você procura, eu ia cadê? fazer a pergunta parecida com a do Matheus, por conta disso, porque por que que você ganha 7%, né? Então, e também eu queria excluir aqui algumas preocupações que eu sei que alguém vai ter. Por exemplo, pô, o Daniel ele é empresário, o Everton ele é médico, então o cara ele quer entrar na operação, mas ele não quer ficar no dia a dia. Por exemplo, eu não quero ter que ir lá avaliar para saber quanto que precisa de reforma, aí fazer pesquisa Está na com dois, operação, com né? três. Exato. Né? Pô, eu prefiro pagar alguém para fazer isso, que me dê um lucro final. Por mais que uma operação seja 100% de lucro, eu não quero ter o estresse de ter que ir lá igual o Silvio, igual você já fez, ter que combinar com o cara que dia que ele vai sair. Isso não é o meu perfil de ter que fazer isso. Então, a Perfeito. pessoa vai entrar aqui, e aí, só para ficar bem claro, toda essa parte operacional, porque eu estou acompanhando lá os grupos, as pessoas têm gente lá de Rondônia que ela tá só entra para pagar e receber o dinheiro. É só para deixar claro isso, que as dificuldades que você está fazendo aqui, que você está falando, que tem, não é, a pessoa pode se omitir em relação à responsabilidade dessas questões operacionais, só para ficar bem claro. Perfeito. É isso aí, rapaz. Cadê? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aí aproveita que o homem está aí.
Então, assim, Juliano, tem outras pessoas que elas já falaram aqui para mim que ela tá no leilão de qualquer jeito, só que não conseguiu participar. Aí, então, eu já vou fazer a pergunta que vai ficar gravado. Então, assim, operacionalmente, né? Então, eu tenho já um grupo de pessoas que já sabe que vai ter um valor de cota de 50 mil. Então, operacionalmente, a partir de agora, vamos supor que a gente está aqui falando assim, ó, Juliano, tá todo mundo aqui com 50 mil, como que a gente vai seguir junto com você para a gente entrar no processo de arrematação? Boa. É, só abrir aqui para compartilhar com vocês, tá? Peraí. Esse aqui não. Vou pegar aqui, Rafa, para mostrar um imóvel. Esse aqui é até do. Esse aqui é do Capital Black, que a gente terminou, né? A reforma dele. Ó, o que que a gente fez nesse imóvel? Vocês lembram que a cozinha tava lá toda sujona, toda estranha? Tirou aquele revestimento, colocou uma bancada, tirou aquele telhado velho, tirou aqueles azulejos todos feios aqui. Esse banheiro era basicamente mesmo aquele azulejão marrom, a gente tirou, fez tudo. Esse imóvel a gente gastou basicamente R$ 42.000 nele. Reformou, o piso era muito bom, era um piso de madeira super bom, a gente manteve o piso, reformou. Então, o que que eu faço aqui? Tem uma equipe que eu mando para ele e falo, olha, pô, Gil, vai lá e olha esse imóvel para mim. Ele vai lá, reforma e me traz o preço. Então, essa transação, essa operação é um prestador de serviço que vai me fazer isso. Então ele vai me trazer, olha, custou tanto. Então, o que que a gente vai fazer no final do dia? Da SCP. A gente falou, olha, custou X, fez essa reforma, fez essa operação, custou essa gestão da operação que tem o engenheiro, ele vai me dar um orçamento fechado. Eu sempre fecho um orçamento e falo, olha, valor fechado. Ah, tem reforma que você tem um claim ali no final, o cara falou, ó, gastei um pouco mais, tive que fazer uma demão de tinta, coisas da vida, mas a gente vai estar muito ajustado, assim, a gente fechou com ele 40 e aí ele apresentou um claim lá de 41 mais 1.500 porque colocou um box a mais, colocou uma torneira a mais, então pagou 1.500 a mais, ok, mas não vai fugir disso. E esse é um outro ponto, talvez até bom, dentro dessa sua pergunta, Matheus, que é bom a gente fazer. Quando a gente já faz o cálculo do quanto que eu fiz um acúmulo de capital para comprar, eu já faço essa previsão, porque no final lá a gente não vai falar, ah, agora tem que dar mais 30 mil da reforma, agora tem que dar mais X do corretor. A gente não vai fazer isso. A gente já vai acumular a cota para que ela seja suficiente para pagar todos os tributos, impostos, reformas. Ele vai pagar tudo para que não chegar tanto. Se ele chegar no final para mim, estamos aqui em 13 pessoas. Essas 13 pessoas acumulou R$ 1 milhão. A gente não vai chegar lá no final, eu não vou comprar um imóvel de R$ 1 milhão, eu vou comprar um imóvel mais barato para que no final da conta, esse R$ 1 milhão, que é o valor acumulado, ele seja suficiente para pagar todas as despesas. Justo, justo. O, outra pergunta, Juliana, assim, depois dessa parte operacional, como é que a gente vai seguir? É porque eu sei que você tem vários grupos abertos em vários lugares. Tem Capital Black, tem os seus grupos de mentoria e tal. Aí há a possibilidade da gente entrar também junto com. Ó, a gente está aqui, vamos supor, que somos 10 aqui que vai colocar 50 mil, temos R$ 500.000. Há a possibilidade de a gente entrar já com um outro grupo teu, ou não sei, agregar mais pessoas para a gente Sim. Ó, entrar no imóvel melhor. eu vou te dar um exemplo, tá? Esse imóvel que a gente arrematou quinta-feira, a gente fez cota de R$ 100.000, até pelo valor para fazer. A gente comprou todas as, assim, quando eu entro no imóvel, eu já sei que eu
tem que comprar, então eu estou comprando pela minha empresa. Então, se eventualmente se eu arrematei e ele não tiver nenhum cotista, sou eu que vou pagar. Mas a gente já arrematou ele porque já tinha uma série de cotistas que estava sinalizando para nós. E aí foi engraçado, porque eu postei ele, eu acho que na sexta, no sábado, que eu fiz uma postagem. No domingo já ligou três cotistas que geralmente compram comigo, falou, pô, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Então, assim, de sexta para cá a gente vendeu 7 cotas. Eu acho que esse imóvel ainda tem, a gente fez 21 cotas de 100 mil, justamente nesse sentido, tá, Matheus? Pô, eu rematei 1.750.000. Que custo que eu vou ter? Vou ter ITBI, vou ter cartório, vou ter reforma, vou ter o pagamento da taxa de administração. Então, a gente entendeu que a gente vai gastar 2.100.000. Então, eu vou fazer 21 cotas de 100 mil. Eu vou entrar nesse imóvel. Eu acho que talvez tenha umas 6, 7 cotas ainda disponíveis. Mas, toda semana a gente tem imóveis. Então, a gente fala, pô, vamos lá, estamos com a cota aqui, estamos com 10 pessoas, estamos com um capital constituído de 500 mil. Apareceu um imóvel que a gente dispute, e esse imóvel faça sentido, eu vou ter, mas tem alguns cotistas aqui que eu brinco que são lead viciado, né? Eu só ligo para ele e falo, ó, saiu um imóvel, manda 50 mil aí. Aí o cara manda porque tá comprando com a gente já tem um tempo e compra, vende, Ô, retorna. Juliano, fala a verdade. A cota desse cara não é 50 mil, né? No mínimo 1 milhão, 2 milhões. Pode falar a verdade, a cota deles. Mas tem uma turma aqui que compra bem. E quais que seriam os riscos, Juliano? Não tem risco nenhum? Qual que seriam os riscos? Cara, tem um risco no leilão pelo seguinte: qual o risco de você perder dinheiro no leilão? Tem uma possibilidade. Por exemplo, inclusive, esse dia para trás eu estava num leilão que eu fui ler o edital, essa era a possibilidade e tinham arrematado ele, tá? O leilão extrajudicial, quando no edital o banco fala, ó, existe uma ação judicial que está questionando a consolidação dessa matrícula, então está tomado, e o banco não responde por essa ação, tem que estar expresso no edital, o banco não responde pelo resultado dessa ação. É a única chance de alguém comprar um imóvel e se arrematar ele. Se o banco no futuro perde a ação, o banco não devolve o dinheiro. Mas olha que loucura a falta de conhecimento. Era um apartamento em Alphaville. Vi que estava sem disputa, eu falei, tem alguma coisa errada. Alphaville, um apartamento desse no Green Valley, quem conhece ali sabe que é super disputado. Falei, tem algum... Pô, deixa eu ler. Aí eu fui ler. Era exatamente isso. O Bradesco tem feito muito isso, principalmente em grandes plataformas, Mega Leilon, Zucman, Superbit, que tem muita gente comprando que não tem total conhecimento. Então, o Bradesco colocou: existe uma ação, o proprietário está questionando, e se o Bradesco perder a ação, a responsabilidade é do arrematante. Cara, aí é roleta russa. Você está comprando um negócio na sorte, assim. É o tipo de leilão que eu não entro. Outro tipo Uhum, de leilão que eu não entro, que chama, é um nome estranho, mas chama propriedade. O que é isso? A pessoa tem um direito sobre aquilo ali. Ele não é proprietário. E aí, o que é a propriedade? Você tem um imóvel, e aí nesse imóvel você ganhou do seu pai, e ele é o usufrutuário daquele imóvel. Então, você é o usufrutuário daquele imóvel, né? Só que o imóvel, a propriedade é dele. Então, esse imóvel, tem muito imóvel que vai a leilão de não propriedade que as pessoas arrematam e vai torcer para o cara morrer. Pô, eu vou tomar posse aqui o dia que o cara morrer. O cara não morre. E você ficar 2 anos, 3 anos? Então, tem muita gente outro imóvel que me mandaram, até uma aluna do Capital, de Bauru, Rafa.
pô, me mandou, esse imóvel tá bom, é de um condomínio super bom, Alphaville aqui de Bauru, é um terreno, vale 750 mil, é isso mesmo, na verdade vale uns 800 e tá por 350. Você me manda a documentação, vamos olhar. Vamos olhar a documentação, era leilão de direitos. E na matrícula não estava estabelecendo se o condomínio, se o terreno tinha sido quitado. Então, talvez você vai comprar um imóvel que tem uma dívida de 500 mil e você pagou mais 350. Então, você está pagando 850 e a dívida está lá, o imóvel é garantia e a gente não conseguiu com o leiloeiro estabelecer, entender se de fato existia um débito. Em contrapartida, eu comprei um flat aqui em São Paulo que era de direitos. E aí, normalmente, esse tipo de leilão também afugenta muita gente. Ah, não, é só de direitos. Só que eu entrei no processo, fui ler, o direito estava quitado, o cara só não tinha ido no cartório e transferido a propriedade. Então, é um direito quitado. O que que aconteceu? Eu vou entrar nesse imóvel, vou pegar a matrícula dele, vou ser o primeiro a transferir esse imóvel para o meu nome. É um leilão de direitos. Então, é entender um pouco a nuance, Daniel, Uhum. do risco. E essa nuance você vê no edital. Assim, tem que olhar, sentar, entender, ler o edital e ver qual o risco está correndo. Mas, assim, no risco, normalmente que eu falo que basicamente, eu falo que é risco zero, porque a gente faz avaliação. Mas o risco do leilão é você não ler e achar que é sorte. Não é sorte. É Mas por isso que outra assim, coisa que o risco tá na documentação, né? Então, uma pessoa que e é leiga, ele fala assim, vou entrar no leilão de imóvel porque eu sei que é lucrativo. Aí corre o risco dele entrar por desinformação, por não conseguir interpretar o edital. Mas é uma coisa que você já está aí já fazendo isso há tanto tempo, né? Então não tem como entrar nessas furadas. entendi. Outra preocupação, não, só uma precaução, né? Mas é assim, Juliano, você é o cara, né? Do leilão aí, de tocar tudo isso. Se acontece qualquer coisa com você, tem alguma outra pessoa que vai Se, tocar isso aí, fazer? Ou. se o Juliano morre, né? Se o Juliano tá em alguma coisa, morre. O que que vai acontecer? Vai morrer comigo? Essa é a importância da SCP. Porque quando a gente faz SCP, ela vai te dar segurança justamente para falar, olha, eu estou comprando esse imóvel, e aí esse imóvel... Então, assim, primeiro, cooperação não é só o Juliano. Eu tenho o Maurício, tenho o pessoal do escritório que toca comigo. Segundo, minha esposa também é sócia, uma outra sócia da operação, então tem mais uma pessoa por trás aqui, não é só o Juliano fazendo o bumbo tocar, né? Uhum, Mas é uma preocupação muito legítima, Daniel, porque assim, geralmente, principalmente quem está entrando e começa, ou me conhece, fala, qual que é o risco? Eu falei, cara, o risco é o que a gente está fazendo, é interpessoal. Nós estamos uhum, fazendo uma operação interpessoal, você está contratando uma empresa, e essa empresa, se ela tem de fato o risco, pô, qual que é a minha preocupação? É que a gente tem uma operação aqui, então o Maurício, os meninos que tocam o leilão comigo, são meus sócios no escritório, é um escritório de negócio que a gente tem, mas é isso, assim, a gente cria SCP justamente para que na SCP você tenha vinculação para falar, pô, qual o vínculo que eu tenho com esse imóvel? E aí, uhum, nessa CP, a gente vai estipular, inclusive, a porcentagem de cada um. Então, juridicamente, o que que te dá uma garantia? Você está fazendo um contrato com a JV, que é uma empresa. A JV está estabelecendo nessa SCP que 100% desse imóvel está sendo distribuído entre todos nós aqui. Então, vamos pensar, cada um tem 10% desse imóvel. Então, você tem 10% desse imóvel e estabelece através desse contrato. Esse contrato é levado a registro, ele vai para... cria, de fato, uma nova empresa. A SCP é um CNPJ mesmo, ela vai criar um CNPJ. entendi. E Ah, aí, então, Juliano, por exemplo, vamos supor, a gente começou o processo e tal. No dia que a pessoa aqui, que o Daniel, que o Ricardo, vai tirar o dinheiro da conta, da conta dele para pagar, né? O dinheiro já sai da conta dele para a conta da SCP, certo? Sim, da JV, que é a sócio ostensiva, do sócio ostensivo, né? Porque isso é bom a gente esclarecer. A SCP, ela não tem personalidade jurídica para comprar imóvel.
a figura desse CNPJ. Por isso que existe o sócio ostensivo. No contrato da SCP, a gente estabelece, inclusive, uma cláusula, por ser uma sociedade, que, efetivamente, os sócios que estão ali, você daqui a pouco fala assim, pô, eu não quero mais, pô, o Juliano não está me dando informação, eu ligo para ele, não me atende, não está me atendendo mais. Qual a segurança jurídica que tem para isso? No contrato da SCP, estabelece que os sócios cotistas podem, inclusive, identificar um novo sócio ostensivo. Pô, o Juliano não me deu atenção mais, não falou mais comigo. Rafa, administra isso aí. A gente está votando aqui na SCP, é uma empresa para isso. Estamos votando na sociedade que o Rafael, a partir de agora, é o sócio ostensivo. Ou, até a gente, na formação da SCP, a gente pode até falar, pô, eu quero que o sócio ostensivo seja o Rafael. Eu estou fazendo um SCP com todos aqui, mas eu quero que o sócio ostensivo seja o Rafael. O Rafael que vai ser o gestor aqui dessa operação. Zero problema. Ou eu quero formar um SCP só nossa, que eu vou identificar quem é o sócio ostensivo, que eu vou estabelecer quem faz a operação. Inclusive, eu quero que essa SCP, essa aqui, não dilua. Eu continuo existindo ela, eu quero que ela compre mais imóveis, eu quero formar uma estruturação. Então, dá para formar, inclusive, uma estruturação para isso. É muito tranquilo contra isso, tá? Quem vai ser o sócio ostensivo, quem que vai... Normalmente, nas operações, eu sou sócio ostensivo, até porque foi eu que estou no dia a dia ali, pagando a guia, efetuando o pagamento no boleto, da parcela, ou no banco, ou tratando com o escritório de contabilidade, documentação daquele imóvel. Então, como eu faço essa operação e cobro por essa operação, eu fico como sócio ostensivo. Então não A precisa JB, né? necessariamente a SCP abrir uma conta corrente bancária. Não precisa, mas pode. Inclusive, podemos fazer isso. Ah, não, queremos criar um SCP e queremos criar uma conta bancária para essa SCP e nós vamos depositar lá, vamos pagar lá, vamos deixar rentabilizando. Qual que é o ponto? Isso é muito bom pelo seguinte: o que que acontece com o leilão? Leilão tem muita oportunidade. Então, assim, pode ser que eu tô olhando alguns imóveis. Dentro desse olhar imóvel, nós temos 1.300 leiloarias no Brasil. Dessas 1.300 leiloarias, tem assim um mundo gigantesco de imóveis sendo levado a leilão. Pô, eu posso ter feito uma avaliação de alguns imóveis, mas estou entrando aqui e vi que amanhã vai ter um leilão de imóvel interessante. E aí passou e ninguém comprou. Eu já comprei alguns imóveis que ninguém deu lance. Foi lance único. Passou porque passou. A pessoa estava focada, viu um imóvel. Comprei um imóvel aqui na Raposo, que a localização do bairro dele é uma comunidade. Só que ele não fica na comunidade, ele fica na Raposo Tavares. E aí eu olhei o nome do condomínio, conheci, falei, cara, tá até estranho, né? Deixa eu olhar a documentação de novo. Olhei, único lance. Cara, esse imóvel eu vendi ele chama Reserva Mairaré, é, aqui na Raposo, no 15 da Raposo. Esse imóvel, a gente comprou ele por R$ 520 mil, vendeu ele por 775, antes de terminar a reforma. É um condomínio com 14 torres, tem 4.000 pessoas dentro dele, tem supermercado, academia, o Jacques Janine tem salão lá dentro, academia com raia, quadra de tênis, é uma cidade, assim. Tem pizzaria, tem restaurante dentro do condomínio super bom. Condomínio de 820 reais, então para São Paulo é uma realidade barata de tanto de opção. Então, cara, a gente vendeu o prédio o apartamento sem terminar a reforma. A gente, quando colocou, aí, é o primeiro andar. Então, geralmente as pessoas falam, pô, o primeiro andar não vende. E ele tinha um extra de bolsão que não estava na matrícula. Então, na matrícula ele era 91 metros quadrados, mas na verdade ele tinha 108. Porque ele tinha um bolsão extra que era um terceiro quarto. O cara fez um escritório. Então, o cara, quando ele olhou o apartamento, falou, putz, eu quero isso aqui.
Mas boa pergunta, tá, Daniel? Eu acho que tem que ter essa preocupação mesmo e aí estabelecer, pô, como que a gente vai fazer, né? Se a gente estipula e entra, acopla o grupo em um outro grupo, a gente já está seguindo essa regra. Pô, não, queremos fazer entre nós para ter segurança e estabelecer quem vai ser o sócio ostensivo. Pô, é o Rafael. É ele que eu confio, faz o SCP, coloca o Rafael como sócio ostensivo e toca o pau. E eu não quero ficar pagando boleto nem tirando ninguém de casa, não. Ô, Juliana, só quero vou perguntar tudo de novo, né? Vai, Os Desi. imóveis, né? Eles têm ITBI, tem o cartório, tem o valor da reforma. Para Isso. vender, vai ter a comissão do corretor, 6%, mais sete No- por cento da tua consultoria, é isso? Normalmente, Dercy, o que que a gente faz com os corretores, tá? É, como a gente já negocia, a maioria pede 6%, mas a gente sempre tenta negociar para falar assim, olha, eu vou vender esse imóvel, o mínimo que eu quero na minha mão é tanto. Então a gente fez uma venda de um último imóvel agora, que a gente falou para o corretor, ó, é isso que eu quero. Aí a corretagem dele, para ele fechar o negócio, ele abaixou ela para 4. quatro Então a por lei cento. a lei estabelece ali que o mínimo seja 4 e o máximo 6, né? Então, Uhum. mas assim, a gente sempre negocia, mas podemos colocar. Na conta de partida, a gente já sai com 6% pensando no 6%, tá? Sim, Então, assim, sim, eu vou sim. gastar 6% desse corretor, vou gastar 7% da taxa de administração da operação. A ITBI depende do município, né? Então, São Paulo é 3%, tem município que é 2%, tem município que é 2,5%, Barueri é 5%. Então, a gente sempre olha isso também para Sim, avaliar sim. onde que eu vou entrar. A tua consultoria tem no pesquisar os leilões, lá bater o martelo com o leilão, e você que se encarrega da reforma, tudo com os 7%? A reforma, o que que a gente faz? É isso que eu trouxe. Ou a reforma, geralmente, eu pego a pessoa que já faz as minhas reformas Sim, o e engenheiro ele que que faz vai, tudo. ele que vai gerir para mim. Então, normalmente, o que eu faço? Ele já sabe, inclusive, o cinza que eu uso é o mesmo, tá? Assim, a gente tem meio que um padrão, assim, a mesma tinta, a mesma bancada. Então, a gente olha, ele vai cobrar pela operação, então ele vai falar comigo, mas a gente paga ele e vai ter um custo da operação dele. Sim, então tá. Então, tudo isso aí, essa parte aí do engenheiro, né, da reforma, tudo, a tua consultoria A faz isso. gente acompanha aqui. Ótimo. Administra, tá, desse, mas não é que Sim, está sim. incluso 7%, por exemplo. Pelo que eu entendi, tá, Juliana? Se essa for a tua pergunta, vamos supor, arrematou um imóvel por 500 mil. Então, o Juliano já sabe que 7% dos 500 mil É é, dele, é dele. Então, é assim, parte dele. é isso. Aí ele já vai estipular, olha, o imóvel ele é 500 mil, pelo que ele falou, em média é uns 6% de reforma, não é isso, Juliano? 6 a 10% você falou? Aí tem De 6,8%, 6, 7,5% isso. é custo da forma. Então, assim, já aí porque pelo que você falou, Desse, que o custo de reforma estava dentro dos 7% do Juliano. Não, é um custo Não, a não, mais. não, 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 não. Ela não. falou, ela falou justamente pegando sua fala, tá, Rafa? Pô, Dercy tá em Brasília, né, Dercy? Curitiba. Curitiba. Pô, tá em Curitiba. Eu reformei um apartamento em São Paulo. Pô, eu não vou lá ver se a tinta tá pintada. Eu não vou sair daqui e vou despencar de lá. Então a gente faz isso com a operação. Então, eu vou te dar um exemplo, tá, Dercy? É meio automático pra gente isso. A gente pegou uma casa em São José do Rio Preto. Aí fechou. A gente foi lá para ver a casa, né? Até para notificar a pessoa, conversar com a pessoa, a gente foi, fez isso. Então, essa viagem, essa ida, esse ponto tem um custo Sim. operacional mesmo, assim, né? Pô, consumiu, gastou R$ 700 para ir lá, para fazer, é um custo da operação, da obra, a gente considera isso. O cara tá fazendo administração e ele me liga, ó, tá aqui a obra, eu pintei, avancei X% da obra, avancei isso, fiz aquilo, fiz aquilo. A gente já administra isso dentro da operação, tá? Já Uhum. olha isso. É isso que eu queria saber.
Esclareceu. E a Juliano, gente estabelece, por exemplo, deu o valor do recurso. Ó, pessoal, a gente fechou lá com o pessoal. Pessoal, a obra foi 90 mil reais da casa. Então tá aqui, vamos fazer um contrato, o cara vai mandar nota, vai estabelecer, até porque isso é muito importante para a gente, no momento da venda, a gente abater do ganho de capital. Então, essa casa, eu comprei, foi uma casa, um exemplo, tá? A gente comprou ela por 430 mil, gastou 90 mil reais de obra. Então, esses 90 mil eu vou consumir, até porque a venda, quando eu falava, eu tenho abatimento de ganho de capital, 90 mil de obra, mais X% de corretor, mais X% de documentação. Então, a gente já estabelece isso. Tá ok. Juliano, Oi, Silvio. deixa eu só te perguntar uma coisa. Em São Paulo, eu sou de São Paulo, eu sempre gostei de arrematar mais em São Paulo e interior de São Paulo, aqui próximo a Campinas, tal, que eu até estou morando hoje próximo a Campinas. Você, você já conseguiu, ou não sei qual é a tramitação que você faz, porque assim, só explicar para você entender, o documento que sai normalmente, quando é um leilão extrajudicial, principalmente, quando é esse leilão extrajudicial, o documento que o banco te dá, se você pega o documento, você vê que ele já tem peso jurídico de escritura, É né? porque Só que aí só que aí tem juiz que a jurisprudência dele, ele entende que não, que tem que fazer uma nova escritura, lavrar uma nova escritura, depois mandar para o registro, e tal. Você faz essa tramitação direta, você já manda ele esse documento direto para o registro, ou você leva para ser feita a escritura mesmo? cara, leva para fazer escritura, porque essa é uma briga, já muito batida, assim. Por quê? Quando você um extrajudicial que eu faço o estabelecido ali, só para compartilhar com todo mundo, para a gente ficar na mesma página, para quem talvez não é não está entendendo. Quando a gente compra um imóvel do banco, tem uma carta de rematação, e o caminho natural era eu pegar essa carta de rematação, ir para o cartório de registro de imóveis e transferir esse imóvel com a carta de rematação. Só que é muito comum, tá, Silvio, assim, cara, eu já tive nota de exigência, já tentei discutir. Você tem juiz que fala que, beleza, toca, é compra e venda, você não precisa fazer um contrato de compra e venda, mas a grande maioria vai exigir o contrato de compra e venda e o registro daquele contrato de compra e venda. Então, cara, eu já, assim, até para ganhar tempo, eu já passo por isso, faço um contrato de compra e venda com o banco, registro esse contrato de compra e venda, registro na matrícula do imóvel contrato de compra e venda, porque assim, no final do dia eu tô tendo uma discussão de, vai, 3 mil, 4 mil reais, dependendo do cartório que a gente está falando, e aí a turma aqui que faz para mim é o Toledo do 19º. Eles são muito bons. Inclusive, o Toledo virou cliente porque ele viu a gente fazendo a compra. Falou, me explica isso aí, o que você está fazendo? Pô, que tanto de compra e venda é essa que você está fazendo? E aí, a gente faz com ele, cara, já manda, ele já faz contrato de compra e venda, já registra, eles já fazem um traslado direto do cartório deles para o RGI, já trata com o RGI, se deu nota de exigência, eles que tratam. Então, assim, cara, para mim o cartório de registro, o tabelião de notas, ele tira um baita de um trabalho que você vai pagar lá as taxas do cartório normal Uhum, e já vai dar exigência, tá? entendi. Não, beleza. O que é extrajudicial, eu já mando para o banco, faço contrato de compra e venda, dou publicidade, faço já ali no contrato de compra e venda a prenotação para dar publicidade do leilão. Então, cara, já passo, acho muito mais prático, tá? Esse trâmite já tá, esse trâmite já tá incluído já em todo o pacote de serviço aí no caso, né? É. Ah, legal, beleza. Bom, beleza. Acho que só falta agora mesmo, então a gente ir partir para a parte operacional, Juliano. Como é que a gente segue? Como é que a gente faz um grupo junto com você? Se vai entrar mais gente, se não vai, e a gente já começar a discutir isso realmente de forma bem prática. Eu acho que
pelo que eu tinha já falado com as pessoas aqui, com muitos alunos, eles têm interesse em participar assim, para testar. Falei, não, 50 mil eu quero entrar para participar, para conhecer e tal. Então, mais seria como é que a gente ia, os próximos passos para a gente seguir junto mesmo. Não, maravilha. Eu acho que o próximo passo é, de fato, eu pegar os que a gente tem de avaliação de estoque aqui de acompanhamento e falar, cara, arrematamos esse, bora para ele. Esse é o ponto, assim. A gente não tem muito o que fazer, Rafa, porque, por exemplo, amanhã tem 3 imóveis. Pode ser que a gente arremate, faça Uhum. sentido a gente arrematar, já vai lá e já arremata ele. E aí tem essa, pô, é uma disputa que tem um parcelado em Alphaville, eu estou acompanhando, mas no final do dia pode ser que entre um lance à vista, mas mesmo assim, financeiramente ainda vale a pena disputar, a gente arremata e tem que já. E aí, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto, Rafa, que é interessante porque é o seguinte: o arremate, normalmente, o pagamento é D1. A gente arrematou hoje, paga amanhã. Tá. Não tem muito o que fazer, assim. A não ser que ele seja parcelado, mas eu vou dar 25% amanhã, a comissão do leiloeiro amanhã, e o resto a gente paga mensal. Mas a gente normalmente, eu já faço a constituição do capital para que isso aconteça, para a gente não ter risco. Pô, por exemplo, vamos arrematar. Aí mandei uma mensagem pro Daniel, o Daniel falou, putz, cara, eu tô com um negócio aqui num D3 e só dá daqui 3 dias. Tem como? Não vai ter como, gente. Arrematou, vai ter que pagar no outro dia. Então a gente sempre acompanha isso. Talvez sugestão é pegar essa cota, deixar numa operação que seja um D1 aí, para não ter problema. Mas quando a gente remata, eu já falo, olha, Rafa, tá aqui, o imóvel tá arrematado, nós já vamos entrar. Bora, vamos para cima. Mas a SCP, a gente não constitui ela previamente ou só depois da arrematação mesmo? A gente constitui após a arrematação, por quê? É por isso que eu faço a arrematação já na holding da JV, que é a holding que vai ficar como sócio ostensivo, Uhum. porque a constituição da SCP normalmente ela demora uns 10 dias. Ah, E tá. aí, como que funciona? Vamos pensar que estamos todos nós aqui, entramos em 13 pessoas. Eu vou fazer, aí a gente vai mandar a documentação para o contador vai abrir a SCP, e aí ele vai mandou para o Rafael assina pelo gov.br, é eletrônico, né? Tudo eletrônico. É, mandou para o Silvio tem que assinar, ele vai mandar para o Walter, vai mandar para a Alessandra, vai mandar para o Ricardo, vai mandar. Então, esse trâmite demora alguns dias, demora aí, uns 15 dias para pegar a assinatura de todo mundo, registrar ela. Aí a compra, isso não vai casar com a compra, a não ser que a gente já fala, não, tá bom, já estamos claro, vamos constituir SCP e já vamos abrir uma conta bancária para SCP, deixar esse dinheiro lá e a hora que surgir a oportunidade a gente vai lá e compra. Juliana, Eu então não antes você faço faz. Opa, só. Perdão. Então antes você faz tipo um pré-contrato, isso, com você, com a sua empresa, até constituir a SPC, a SCP? é, Você faria um Daniel, pré-contrato, por assim, exemplo, eu fazem não no faço, eu não faço porque a gente já parte para isso meio depois. automático, né? Eu já passo isso no par e passo. Então, assim, arrematamos, eu vou já pegar, pô, pessoal, manda a documentação que a gente já vai abrir a CP aqui, já vai constituir ela, todo mundo já vai assinando. Então, é um processo meio dinâmico que eu não faço um contrato pré-contrato para depois fazer um SCP, tá? Ô, Entendi. Juliana, deixa eu te contar uma coisa. Por exemplo, tem dois caminhos aí, tá? O mais rápido, que é todo mundo deixar um D1 aí para a gente conseguir arrematar amanhã, você deu um ok, aí a gente já paga. E aí o imóvel vai para sua holding, certo? Sim. E aí tem uma outra alternativa que é a gente abrir a SCP, abrir uma conta bancária, deixar o dinheiro disponível, e aí falar assim, Juliano, ó, daqui para frente você pode mandar o imóvel aí que a gente compra. E aí a minha pergunta é, quando você arrematar esse imóvel, se for a opção 2, deixar tudo prontinho, com a conta da SCP,
o imóvel vai para sua holding do mesmo jeito ou ela já vai para a SCP? Ela vai, porque a SCP ela não tem ela não consegue ter uma personalidade jurídica de ser dona de imóvel. Então, a SCP ela não pode ser a dona de imóvel. Tem que ser um sócio ostensivo. Seja uma holding patrimonial, seja uma pessoa física. A diferença da pessoa física é que ela paga uma tributação maior. Então, Lógico. inclusive, se vocês falar, não, eu quero fazer essa operação através da minha holding aqui, eu vou fazer por ela. Zero problema. A gente cadastra ela, aí, só que não é que é zero problema. Porque para eu arrematar, eu passar aí no nome dela, eu preciso estar cadastrado ela no site do Lógico. leiloeiro. Então, por isso Aham. que a minha road já é cadastrada, porque a partir do momento que eu entro para disputar, pô, tem que mandar documento, tem que mandar documentação dos sócios, do documento de todo mundo. Então, a gente já deixa um pré-cadastro, por isso que eu tenho uma road só para isso. Ela serve para compra e venda. Tranquilo. Beleza. Bom, então acho que tá bem encaminhado mesmo, assim, acho que tirou todas as dúvidas e a gente sabe que é uma coisa bem prática mesmo. Eu vou fazer um grupo aqui do nosso aqui, pessoal, e aí a gente já vai conversando para entrar efetivamente aí nos próximos, né? Ou a gente vai com o capital nosso, ou a gente junta com mais gente aí do Juliano, do banco de dados deles, e a gente faz e vai participando. Eu acho que vai muito interessante, eu acho que vale muito a pena. Todo mundo que, que, que eu tenho contato, que participa, que participou, é, todo mundo me reportou, assim, boas rentabilidades, né? O Silvio mesmo está aqui, foi bom ele ter vindo, porque ele já é testemunha disso, né? Que realmente, né, o negócio é muito bom. Então, acho que vale a pena a gente seguir, né? E seguir com quem já conhece aí. Beleza, então? Por mim, fechou. Beleza. Fechou. Então, Juliana, eu vou conversando com o pessoal aqui, vou formar um grupo e aí a gente vai seguindo nos próximos dias aí para entrar na primeira aí, em grupo com você. Maravilha. Estou à disposição. Se é trocando figura, Tá, A última pergunta para a Juliana, que me veio aqui na cabeça. Todo mundo, para criar a SCP, todo mundo precisa ter empresa ou pode ser pessoa física? não, não. Pode ser pessoa física, porque justamente isso. Quando você cria uma holding patrimonial e ela é a sócia ostensiva, as Não, pessoas sim. físicas que estão vinculadas, elas só precisa estar, ela só vai ganhar a rentabilidade líquida. Ela vai receber a rentabilidade no final do dia. Então não precisa, pode ser pessoa jurídica, se for uma opção sua, mas pode ser pessoa física. Não vai fazer diferença nenhuma na questão Sim. tributária ou tributação, porque a tributação já é feita direto no sócio ostensivo. Não, beleza. beleza, gente. Então tá bom. Nos próximos dias a gente vai conversar mais. Se tiver alguma dúvida, a gente aciona aqui o Juliano. Juliano, muito obrigado aí, cara. Segunda-feira Imagina. trabalhando até tarde. Boa, mas tem que ser isso. Tem que ser, não tem Menino que jeito. não anda não vende picolé. Exatamente. Então tá bom, gente. Boa noite. A gente vai conversando aqui no WhatsApp. Boa noite, Até mais, obrigado, pessoal. viu? Obrigado, Prazer Juliano. conhecê-lo. Obrigado. Falou, boa noite, gente. Prazer em conhecer todo mundo aí. Oi. Valeu. Boa noite, gente.